Olá pessoal, salve Maria Santíssima. Hoje é aniversário do Padre Paulo Ricardo. 57 anos de Padre Paulo Ricardo. Então, a gente se alegra e celebra a vida de Padre Paulo Ricardo, e a bênção que é a vida e também o sacerdócio do Padre Paulo Ricardo. Este canal surgiu por causa do Padre Paulo Ricardo, do seu apostolado. Eu conheci o Padre Paulo Ricardo na Canção Nova, porque minha mãe assistia muito, desde 2006 mais ou menos. Só que lá pela minha adolescência, 14, 15 anos, eu não dava muita atenção e também não era aquela pessoa muito ligada ao catolicismo, apesar de ter feito catequese, apesar de ler a Bíblia e apesar do impacto que o catolicismo tinha na minha vida. Mas depois de 2018, 2019, 2020, a partir de 2018, eu comecei a dar atenção mais a Padre Paulo Ricardo, a outros autores. Foi quando eu conheci algumas aulas dele a respeito de política, a respeito da questão que envolve a devoção a Maria. Tantas aulas, na verdade, que tem no site do Padre Paulo e no YouTube do Padre Paulo. E eu comecei a entender como o Padre Paulo fala a verdade de uma maneira que leva à questão intelectual. Muitas pessoas têm se convertido, têm se aproximado da questão teológica, cristã, da verdade, de ir à missa, de ir em busca de Deus, apertado através da questão intelectual. O que é a questão intelectual? A questão intelectual é a partir dos estudos mesmo, estudos de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Edith Stein, de todos os santos, da patrística. Então, tudo isso que envolve a questão intelectual nos aproxima muito de Deus. É a busca da verdade, sempre nos aproxima de Deus. Edith Stein disse isso, né? Então, foi nessa busca que eu conheci o Padre Paulo, que eu me aproximei cada vez mais do Padre Paulo, que eu me aproximei cada vez de Deus, na verdade, né? Mas o Padre Paulo foi um grande instrumento. E hoje esse canal existe no YouTube também, no Instagram e aqui, por causa do Padre Paulo. Eu sei que muitas pessoas têm diversas histórias a respeito da sua conversão, da sua busca por Deus, e de maneiras diferentes. Mas a minha história foi através da questão intelectual, da leitura de bons livros, até hoje, na verdade. E o Padre Paulo foi muito importante. Ele mostrou muito esse caminho. Sem o Padre Paulo, na verdade, talvez muita coisa do que eu busco hoje, talvez não teria tanta clareza. Claro que não foi só o Padre Paulo, tem outros professores, outros autores que não... Tem até um autor que não necessariamente é cristão, mas ele tem uma forma de falar da realidade que foi muito importante. E nessa missão, nessa busca, a gente se depara com autores que não são cristãos, autores que são cristãos e que a gente convive muito mais, na verdade, né, do que pessoas que são ateias. E assim, eu leio cristãos, pessoas atuais, santos, teólogos cristãos, mas também pessoas que não são, que discordam. Por quê? Porque é assim que a gente fortalece a nossa fé. Apesar de que, na maioria das vezes, eu não estou em contato com tantas pessoas que discordam, mas muitos grandes autores que fazem e que têm muita influência na sociedade hoje, a gente precisa ler também, porque a gente precisa ler para mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando quais as incoerências e quais os argumentos que a gente tem que trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, quais as incoerências que esses autores que são ateus, que são não cristãos, têm. E eu sempre encontro algumas. E dentro do cristianismo também a gente sempre encontra problemas, porque é uma batalha diária. A gente encontra problemas principalmente em nós mesmos. Não é só na igreja, em alguns padres, em algumas questões que envolvem todo o cristianismo. No dogma, na questão do sacerdócio. A gente se pergunta muito sobre essa questão do sacerdócio, dessas vocações, da vocação, de temperamento, da diferença entre nós católicos e protestantes.
Tudo isso são batalhas que a gente que a gente trava dentro de si também, porque a gente se questiona muito. Eu me questiono muito. Muita coisa é mistério, muita coisa a gente tem que aceitar. Mas as diferenças que existem em cristãos e no mundo com tantas religiões e com tantos autores, com tantas pessoas pensando, com tantas pessoas argumentando. Então tudo isso envolve essa busca também pela verdade, porque a verdade ela também passa pela questão de encontrar pessoas que são diferentes, pessoas que discordam de você. Então, nesse processo todo de busca pela verdade, de busca pela se aproximar cada vez mais de Deus, o Padre Paulo foi essencial. Sem ele, eu não existiria dessa forma que eu estou aqui hoje. E eu queria deixar registrado aqui neste canal a bênção que é o Padre Paulo Ricardo na minha vida. E eu creio que na vida de muitas pessoas, porque o viés intelectual, o viés da busca pela verdade, o viés dos estudos foram e são muito importantes para a minha busca cada vez mais pela verdade e por descobrir, por entender cada vez a minha essência. Deus abençoe Padre Paulo Ricardo, Deus abençoe você que está ouvindo aqui essa mensagem e esse relato. Continuemos fortes, tolerantes, calmos, pacientes, porque o que a gente tem que ser nessa vida como cristão, apesar de que a gente tem que lutar pela verdade e muitas vezes também não titubear, ser sério, ser convicto, mas também ser calmo, manso, que muitas coisas a gente não resolve, ter paciência, que o tempo e Deus se encarregam de tudo, mas nós não podemos desistir nunca, e principalmente desistir de nós mesmos, que eu sempre peço para Deus que eu não desista de Deus e não desista de mim mesmo, na busca por Deus, que essa é a nossa essência, que essa é a essência fundamental. Deus abençoe e continuemos nessa luta pela verdade e pela adoração da verdade, porque ela existe e ela está em nós e ela está por nós. Deus abençoe Padre Paulo Ricardo, e você que está aí, continue acompanhando, continue ligado nesse canal. Deus abençoe, um grande abraço.